Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá a todos, meu nome é Raquel Grazinoli. Esse trabalho que vamos apresentar hoje, eu e a professora Sônia Coelho, é um trabalho que relata a experiência da Rede Municipal de Educação de Juiz de Fora. Eu estou nesse momento na direção de um centro de atendimento educacional especializado da Rede Municipal, CAE Oeste Sudeste. Também atuo na Universidade Federal no Parfor Equidade e Educação Especial e Inclusiva e sou doutoranda em Educação também na Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse trabalho, entre ecos do passado e vozes do futuro, a educação inclusiva como uma travessia histórica e compromisso ético, foi uma tentativa de trazermos à luz, de todas as pessoas que puderem acessar esse material, um apanhado de tudo o que aconteceu ao longo da história e o que Juiz de Fora se comprometeu a fazer para que essa escola de todos se efetivasse e uma busca de garantir esse compromisso ético para que a equidade se faça e garanta o acesso de todos os nossos alunos. Buscamos nesse nosso material trazer a educação e mostrar que ela é um reflexo de todas as relações sociais, culturais, políticas, econômicas e que essa trajetória de toda a proposta de educação que veio se fazendo no mundo, ela foi marcada por exclusões, mas também por muita resistência e apesar de todas as disputas, essa resistência garantiu conquistas muito significativas ao longo da história. Essa inclusão das pessoas com deficiência, ela exige de todos nós um compromisso de fazer uma escuta dessa história, e fazer uma reflexão crítica do momento em que estamos vivendo. Paulo Freire fala muito isso, da importância de saber de onde viemos para saber onde estamos e direcionar para onde estamos indo. Num primeiro momento, esse texto vai abordar a educação e a exclusão ao longo da história, porque todos nós que nos envolvemos nesse estudo da educação especial e da educação inclusiva, nós sabemos que desde a pré-história, nas civilizações antigas, nós vivenciamos uma luta de sobrevivência. Então a exclusão, a exterminação, ela acontecia nos processos de busca pela sobrevivência. Essa organização dessa sociedade, ela se dava em função de sobreviver. Aí depois nós passamos pela questão da Grécia Antiga, onde as pessoas com deficiência eram marginalizadas, muitas eram exterminadas, assassinadas, isso às vezes até com consentimento do Estado. Vivenciamos uma época de muita ambiguidade já no cristianismo, onde a gente tinha uma ideia caritativa, mas ao mesmo tempo segregacionista. Chegamos na Idade Média com uma questão do confinamento, todos nós sabemos da existência dos leprosários, daquele ambiente onde ficavam as pessoas reclusas e totalmente apartadas da sociedade. E já no século XVIII e XIX, nós teremos o surgimento do modelo médico da deficiência. Tudo se explicava através da questão do corpo perfeito, idealizado, e tudo que saía fora disso era visto como uma questão que precisava ser excluída da sociedade. E aí, nesse nosso material, nós buscamos trazer essa reflexão histórica de como isso foi se formando, porque para compreendermos porque no Brasil nós também nos pautamos num viés de normalizar corpos, de trazer um modelo eurocêntrico para a nossa sociedade. Isso começa no Brasil, já lá na questão dos jesuítas, através da catequese, o apagamento das culturas dos nossos povos originários. O império, ele vai trazer
já algumas instituições, mas para atender a um público que tinha poder aquisitivo, que tinha acesso ao próprio imperador através de influências de conhecimento, quando na verdade nós vivenciamos durante todo o Império muitas marcas de exclusão. Temos inclusive, vários momentos de pessoas que ficavam internadas nessas instituições que foram criadas. Vamos evoluindo, na perspectiva histórica no Brasil, e vamos chegar no século XX com um modelo bastante assistencialista, mas ao mesmo tempo segregador, porque nós vamos ter as APAES, por exemplo, que vão buscar um trabalho que naquele momento foi muito significativo. É importante que a gente dê valor, às primeiras iniciativas que aconteceram, mas que instituíam, um serviço que segregava as pessoas, não permitia que as pessoas tivessem acesso a todos os espaços educacionais. Já com a Constituição de 1988, o Brasil vai demarcar esse compromisso ético com os direitos humanos. Nós temos uma Constituição que é respeitada mundo afora, é uma Constituição que por muitas pessoas é conhecida como uma Constituição cidadã, uma Constituição que busca garantir a equidade a todo ser humano, no nosso território. E a partir da Constituição nós viemos evoluindo na construção de outros documentos que vão legitimar em solo brasileiro a garantia de que a educação nesse país é regida por um sistema inclusivo, através de muitas lutas, da influência de movimentos internacionais, A gente chega nesse final da década de 80, início da década de 90, sofrendo a influência de muitos movimentos sociais, de pessoas com deficiência, de familiares que vão trazer essas conquistas. Nós podemos citar alguns marcos, como a própria LDB de 1996, que já falava lá em um determinado momento sobre a importância do atendimento para as especificidades dos nossos educandos. Vamos ter um marco significativo, que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 e a própria Lei Brasileira de Inclusão, que é uma das maiores conquistas que as pessoas com deficiência conseguiram depois de 15 anos de tramitação, nos espaços políticos, mas com grande participação da sociedade civil, dos grupos de famílias, dos grupos de pessoas com deficiência, de vários movimentos. A LBI se consolida em 2015 e são esses marcos legais que vão servir como orientadores para as nossas práticas e a consolidação de um sistema inclusivo no Brasil. E aí, eu já falei um pouco, mas preciso fortalecer a importância de movimentos internacionais como João Tien e Salamanca, e as declarações que foram produzidas nesses encontros. Preciso falar no Brasil da importância do programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade, que começou em 2003. Também gostaria de ressaltar que todos esses documentos que nós temos hoje sofreram grande influência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que entrou em vigor no Brasil em 2008, através do Decreto 6.949 de 2008 também, a Política Nacional da qual eu já falei, a LBI, e agora, atualmente, nós tivemos um movimento muito significativo que foi o CONAI de 2024. Para nossa grande felicidade, Juiz de Fora vem sendo referência na rede municipal de diversas iniciativas. Muitas vezes Juiz de Fora agiu de forma contemporânea, de muita vanguarda nas iniciativas, sempre buscando trazer essa influência dos movimentos que estavam acontecendo fora do Brasil, dos movimentos que estavam acontecendo em todo o Brasil, para garantir que a rede municipal de Juiz de Fora fosse uma rede municipal
municipal que ofertasse, garantisse uma escola para todos, onde todas as diferenças pudessem ser contempladas em igualdade de direitos. Então, assim, nesse momento, nós estamos imbuídos na busca de registros mais sistematizados dessas ações, porque percebemos uma lacuna no registro de tudo que foi feito, mas podemos dar destaque a algumas questões que a Secretaria de Educação se comprometeu em fazer, como, por exemplo, desde 1993, né, a constituição de uma revista da própria rede municipal, que é a revista Cadernos para o Professor, Cadernos do Professor. Já tivemos essas duas nomenclaturas que inicialmente, né, a secretária de Educação na época, Tereza Leite, tinha a intenção de que fosse um espaço de trocas de experiências e diálogos entre os professores, mas que hoje serve para todos nós como um ambiente de pesquisa e de resgate de todas as ações históricas que foram desenvolvidas. É importante que a gente diga que Juiz de Fora veio atuando com várias propostas, como os PACs e os NEACs, que foram constituídos, né, os PACs primeiro como um programa, né, de atendimento aos educandos em parceria com a saúde e a assistência social, depois os NEACs já adequados às políticas educacionais como núcleos de atendimento educacional especializado, atuando em propostas de oficinas pedagógicas no contraturno, e isso desde 2000, e a gente vê que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, ela é de 2008, só para a gente dizer da importância dessas ações, né, dessa rede municipal, muito antes da própria Política Nacional. E agora, recentemente, nós tivemos, no ano de 2024, né, uma lei, que é a Lei 14.960, que a Rede Municipal de Juiz de Fora garantiu que em todas as salas de aula que haja um aluno, público-alvo da educação especial, que demande o suporte de outro profissional, como estabelecido pela nota técnica 19 de 2010 e pela nota técnica 24 de 2013, em Juiz de Fora não é o profissional de apoio que essas notas técnicas tratam. Em Juiz de Fora é um professor de apoio nessa lei que ficou estabelecida, a Lei 14.960. Então é importante que a gente observe, né, todo o tempo vou demarcar isso, esse compromisso ético da rede municipal de não se pautar no diagnóstico e no viés, né, de um olhar biologizante, mas de um olhar que foca na perspectiva de garantia de ensino, de práticas pedagógicas inclusivas baseada num planejamento, né, com mediações qualitativas que garantam a qualidade da participação desse aluno público-alvo da educação especial nos contextos do cotidiano da sala de aula. Em Juiz de Fora, nós tivemos, em 1976, o início dos atendimentos, né, lá na Escola Cosete de Alencar para os alunos com deficiência visual. Então, vejam bem, desde 1976 nós temos essa oferta na rede e fomos evoluindo, como eu disse, em diversos marcos históricos que são importantes e que esse material nosso traz um detalhamento ainda maior. Então, em Juiz de Fora, nós temos como avanços muito significativos que das 104 escolas, 64 já têm as salas de recurso multifuncional para o atendimento educacional especializado. Nós temos 4 centros de atendimento educacional especializado de forma regionalizada na cidade, atendendo a 4 regiões para as escolas que não tenham as salas de atendimento educacional especializado. Juiz de Fora oferece, desde a década de 90, formação continuada, e isso é demarcado em vários documentos que podem comprovar essa oferta da formação continuada na nossa rede, e traz várias políticas públicas propositivas, né, que garante essa escuta e essa pertença desse público e das suas famílias nas nossas escolas.
nós ainda temos, né, apesar de todos esses avanços que os marcos legais determinam e que Juiz de Fora se comprometeu a seguir, há alguns desafios como as questões dos recursos pedagógicos, a pressão pela padronização, a retomada, né, de muitas pessoas com esse olhar biomédico sobre as demandas dos alunos públicos da educação especial. Enfrentamos, apesar de toda a formação, a resistência de determinados profissionais para desenvolver, né, práticas educacionais inclusivas, e vivenciamos a necessidade de uma reestruturação, de uma mudança cultural dentro do cotidiano das nossas escolas, trazendo práticas pedagógicas mais acessíveis e possibilitando mais acesso ao currículo de todos os nossos estudantes. Muito obrigado pela atenção. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.